Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. A pergunta formulada: Deus pune uma pessoa por conta do pecado de outra? Essa é uma pergunta que às vezes ela traz uma série de entendimentos controversos, porque tem alguns versículos na Bíblia que dá margem a essa interpretação. Quando lemos no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, ele diz: não a adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, por esse texto, muitas pessoas entendem que uma pessoa pode ser punida pelo pecado de outra. Mas quando nós estudamos a Bíblia ela usa o seguinte recurso, que nós devemos entender. Tem textos que são obscuros, que são clareados por outros textos que existem na Bíblia. Se nós formos agora para o profeta Ezequiel, pelo livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 20, ele vai dizer: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os seus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Nós estamos falando aqui de levar o pecado de outra para a salvação. Evidentemente que tem algumas situações que existem consequências para os filhos do pecado dos pais, mas não para a salvação. Davi, por exemplo, ele cometeu um pecado de adultério, e homicídio, e esse pecado ele atingiu a sua casa, Sabemos disso, mas não para a salvação. Nós também podemos ver uma mãe que está grávida, que ela fome, beba, usa droga na gravidez. Eu creio que isso passará para o filho. O que é que o filho tem a ver com isso? Mas ele tem consequências, O feto não tem culpa disso. E ele nascerá com algumas sequelas. Então, nesse sentido, que nós temos que entender a palavra de Deus. Não para o pecado, mas para a vida prática. Um pai e uma mãe que vive na idolatria e vive nas seitas, e seu filho presencia aquilo todos os dias, abre o caminho para que o filho também possa fazer a mesma coisa, Mas nós temos um exemplo na Bíblia. Acais foi um rei perverso, um rei que profanou o templo. Mas seu filho Ezequias foi um rei de sabedoria, um rei que serviu a Deus. Ele destruiu aquela serpente de bronze que Moisés fez lá no deserto, quando Deus mandou serpente picar o povo, que o povo estava desobedecendo a Deus, e aquela serpente de bronze estava servindo de idolatria. Foi um rei justo e fiel a Deus, ele recuperou o templo. Então vamos ver que o pai andou pelos caminhos errados, mas o filho andou pelos caminhos de Deus. Já o filho de Ezequias andou pelos caminhos do mal, que foi Manassés.
Manassés chegou a colocar o filho recém-nascido dele nas mãos do rei Moloque, que era um boneco de bronze com a temperatura altíssima. Você colocava o filho nos braços dele. Então você vê que o quanto isso é controverso, esse assunto, né? Mas temos um texto em Romanos que deixa muito claro. Romanos 14:12 diz: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não há intercessão após a morte. Cada um de nós prestaremos conta de si a Deus. Eu não posso prestar conta pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha esposa, pelos meus filhos. O que nós temos que fazer como homens de Deus é orientá-los nos caminhos do Senhor, para que todos se convertam e tenham a salvação e a vida eterna. Então, no sentido que uma pessoa passa... Deus põe uma pessoa por conta do pecado da outra, no sentido da vida, como eu falei, de uma mulher grávida, de uma pessoa que vive numa vida de idolatria. Mas do ponto de vista de salvação não tem sentido. Não há nenhum sentido nisso. Essa é a resposta para essa pergunta. Que Deus continue nos abençoando, meus irmãos.